Então estamos aqui nesse calor, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores pelo ar-condicionado, né? Que nos salvou para que a gente possa estar aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da transição planetária, né? Então é o aspecto da transição planetária sobre a ótica da filosofia. Então lembrando, a gente não vai falar de filosofia, a gente não vai falar do que é certo, do que é errado, né? A filosofia ela tem várias interpretações, eu não sou filósofo, eu não sou especialista filósofo, venho aqui apenas trazer um ponto de vista daquilo que eu estudo em alguns livros e mais propriamente nesse aqui, que é uma filosofia, uma análise da filosofia, né? Desde Sócrates a Platão, desde Sócrates ao Iluminismo, né? Que tem uma visão espírita, né, sobre todos esses arcabouços. Então, acho que pode passar. Então aqui a gente vai fazer um apanhado, né, um overview do que eu já venho trazendo em outras palestras, e ela tem continuidade, né? Eu procuro dar continuidade nos temas para que a gente tenha uma linha de raciocínio, uma linha pedagógica, né? Não que eu seja professor. Mas aqui a gente passou pelos horizontes, né? Entendendo nas palestras anteriores, quem quiser rever, quem quiser aprofundar um pouco, tá tudo no YouTube da casa, né? No canal da casa. Então, desde o processo primitivo até o processo espiritual, aonde nessa análise, em outros livros, em outros contextos históricos, até no Google mesmo, tem muita informação, a gente vê o processo da consciência humana num processo progressista, né? Como tem a própria doutrina espírita fala, né? No progresso, na evolução dos mundos, na evolução do espírito, né? Então aqui de forma materializada, digamos assim, o ser humano passou, né? Então aqui no processo civilizado, onde a gente teve a era medieval, né? Onde a gente teve a era da constituição das civilizações, das cidades, onde que os povos saíam do processo agrário e agrícola já na civilização, e aí você começa a ter o aprofundamento dos estudos da mente humana, do pensamento, então filosofia, né? Dentro disso, então a gente tem a evolução da mente humana. Acompanhado disso, a gente também tem um processo de regeneração planetária. O processo de regeneração planetária, ele não é a mudança da ótica material, ele é a mudança da nossa ótica moral, da nossa ótica intelectual, ou seja, daquilo que somos enquanto pessoas, enquanto seres. Na verdade, o processo de regeneração planetária é isso. O nosso comportamento, a nossa consciência, os nossos valores, as nossas virtudes, né? Então aqui dentro de um processo espiritual, que é o que a gente está hoje, né? Com a abertura das consciências, né? Como que eu posso dizer, com o entendimento mais do que é Deus, do que as leis divinas, né? Dos papéis de toda essa estrutura que se chama, né? Que a gente tem tem uma forma de dizer, né, a partir do aspecto das religiões, mas na verdade a gente tem nas religiões apenas um ponto que nos traz, né, um ponto de vista, ela nos traz um norte para que a gente possa chegar até Deus. Então, na verdade, isso não é ruim, isso é muito bom, né? Então, independente das religiões, a religião ela é algo que nos dá uma base de conhecimento, né? E esse conhecimento, na verdade, aqui já no processo, quando a gente teve o processo medieval, em todo aquele processo inquisitório, enfim, tirando essa parte negativa, a gente tem um aspecto positivo nisso que foi um processo, como que eu posso dizer, que Jesus, de alguma forma, né, os ensinamentos de Jesus, pôde transitar entre os povos daquela época, entre as sociedades daquela época. Então você começava a ter uma referência, você começava a ter uma base não só filosófica do que é o amor, mas sentia a necessidade do amor a partir daquele momento trevoso que a gente tem ali dentro daquele processo medieval, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai analisar um pouco esse contexto filosófico. Isso.
Então a gente tem aqui, né, então em todas essas palestras eu tenho trabalhado sobre a tríplice espírita, né? Então a religião, a filosofia e a ciência, as bases da filosofia espírita. Nesse contexto, então a gente faz nos pensar onde está a filosofia, que é a variação e interrelacionamento dos pensamentos humanos. Então, quando a gente pega Platão e Sócrates e todos os pensadores, né, o Conrad manja um pouquinho disso também, todos os pensadores dessa época, eles vão e voltam, né? Então você tem é como se fosse uma rede, né, uma teia de aranha nesse pensamento, o que é verdade, o que não é verdade, o que é liberdade, o que não é liberdade, né? Então ele vai e volta. Só que na verdade ele tem uma ascensão horizontal. Quando a gente vai olhar, por quê? Então, esse aspecto, além da gente ver esse movimento nas religiões, né, desde as primeiras religiões na era de Moisés, até o Espiritismo, sendo a Boa Nova, né, a gente tem um processo progressista nisso, um processo de evolução. Por quê? Aquilo que eu pensei hoje, construir e conseguir transcender na sociedade como algo positivo para o coletivo, esse pensamento, na minha passagem e depois de 100 anos, pode ter outra pessoa que gosta, que se conecta com esse pensamento e melhora ele. Então, por exemplo, a gente tem Kardec, mas na sequência de Kardec tem Leon Denis. Leon Denis, né? Se eu não me engano. Leon Denis. Então, a gente tem Leon Denis. Leon Denis melhora todo o Pentateuco que Kardec teve, né? Então, assim, a gente tem a base no Pentateuco, ele é uma forma bem científica, mas Leon Denis faz algumas traduções, faz alguns detalhamentos que a gente consegue aprofundar melhor, e daí cresce, né? A gente tem diversos livros dentro da doutrina espírita, como esses livros aqui, que a base sempre é a doutrina espírita, mas ele tem um aspecto evolutivo. Por quê? Porque acompanha o atual momento que a gente vive, né? Então, na última palestra, a gente analisou aqui um pouquinho de Sócrates a Spinoza, né? Então, entendemos a consciência do ser aplicado a um processo antropomórfico, ou seja, tudo aquilo que dá ou adquire forma nas características humanas. Então, todos esses filósofos aqui, eles transcenderam o seguinte, que tudo que a gente olha, tudo que a gente pensa, ou todas as nossas crenças, elas estão baseadas a partir da nossa perspectiva. Isso é super normal, isso faz parte da nossa natureza. Em muitos momentos Deus era igual a nós, né? E esse processo a gente olha dentro dos povos indígenas, por exemplo, né? Então os povos indígenas, sei lá, na Amazônia, né? Lá em 500 antes de Cristo, que não tinha nenhum pensamento, não tinha nenhuma filosofia, a não ser aqueles pensamentos regionais. O que essa árvore significa, o que o trovão significou, enfim, tudo que era algo maior que eu fazia referência como algo soberano a mim. E até hoje a gente tem esta forma de pensar, de ser. Quando a gente trabalha a limitação do que a gente busca enquanto conhecimento. Por isso que a gente fala muito sobre o conhecer, estudar, né? Que é um contexto de liberdade, porque eu amplifico aquilo que eu tenho como visão atual, né? Então a gente traz uma comparação passado, presente e futuro, né? Então, desculpa. Então aqui a gente passou por todo esse processo, né? Então lá por volta de 1700 e alguma coisa, a gente tem um movimento da luz da razão, né? Que dá base para o iluminismo, que foi um movimento onde a gente teve basicamente a estrutura do enciclopedismo, né? Enciclopédia e tal, que foi a junção de vários artigos, vários pensamentos, né? E então que isso registraram aqui uma estrutura, né, algo
que juntou vários pensadores da época, então daí veio o pensamento iluminista. E aí a gente vai trazer um pouquinho de alguns desses pensadores, né? Então ele teve uma aglomeração, né, da reunião desses artigos, várias manifestações do conhecimento daquele período, né? Então naquele período que analisava o que é liberdade, o que é verdade, quais são as conclusões que eu tenho a partir do pensamento, né? Então, só para trazer uma introdução que a gente vai ver um pouquinho à frente, né? Então, ele era um movimento de cunho cultural baseado no racionalismo, ou seja, na razão. Essa razão é aquilo que eu vejo agora, né? Então, o que eu tenho razão, né? Qual que é a minha verdade? É daquele ambiente que eu vivo, né? Daquele momento que eu estou, daquele espaço e tempo que estou, né? Então foi um grupo de racionalistas, né, da Europa, né, como um todo, de todos os países da Europa. E esse movimento tentou buscar um rompimento com a mentalidade medieval, né? Então no início eu falei um pouquinho desse processo medieval, porque basicamente foi um período na humanidade que o poder ele era totalmente centralizado. Então o poder religioso, a definição de Deus, a definição do que é certo, do que é errado, a definição do que é verdade e do que não é verdade, ou seja, da liberdade. Então eu tinha liberdade limitada a partir do que o processo medieval, enquanto estrutura de poder civilizado que tinha naquele período, meio que impunha na sociedade. Então a gente teve esse processo enciclopédio, ele passou a ser um processo de ideologia progressista, né? Porque eu pensava em várias vertentes, eu questionava todos esse movimento, né? Então começou a se pensar em formas de sociedade um pouco mais livre, um pouco mais aberta, que tinha condições. Por quê? Esse único poder, ele definiu o que é Deus, mesmo para as pessoas que não concordavam com aquela definição, né? Então todos esses questionamentos, eles têm base naquilo que o materialismo, por exemplo, diz como abstrato, né? Que você não tem como comprovar, enfim, mas que fazia parte da essência do homem, como a gente tem até hoje, né? Então para que a gente chegue no que a gente está hoje, teve todo esse processo, né? Então por isso que a história é importante a gente entender um pouco, para a gente entender de onde as coisas vêm, né? Tá? Então nesse período aqui a gente tem então alguns, né, que eu vou citar aqui. Montesquieu, que a sua grande obra era Os Espíritos das Leis. Então ele propôs a separação desses poderes, que era concentrado ali no período medieval, quando a gente tem algo que hoje a gente possa dizer como executivo, legislativo e judiciário. Bom, que não é para entrar em política, é só para entender que nesse pensamento aqui, nesse raciocínio que ele traz, ele entende que a separação dos poderes, ela tem uma condição de trazer uma harmonia melhor, ou seja, para que a gente não resolva as coisas na espada, a gente resolva as coisas no diálogo, assim como Jesus ensinou, né? Bom, voltarei, então ele traz dentro, né, então são pessoas que se conectam em algumas situações, mas aqui fazendo uma sequência dos pensamentos deles, né? Então ele traz a liberdade de expressão, né? Olhando isso como o progresso, como a ciência, né? Então aqui a gente começa a ter uma entrada da ciência, aonde os grandes cientistas são exatamente dessa época, né? A racionalidade acima de tudo, né? Então ele tem a questão da liberdade de expressão, que expunha suas opiniões críticas às instituições e aos dogmas religiosos, né? Ou seja, a definição do que eu digo para o Ron Conrad, do que ele tem que acreditar. Era basicamente isso que acontecia naquela época. Então, esses dois pensadores aqui, eles tentam trazer propostas de convivência, analisando exatamente todo um processo que aconteceu, né, e exterminou muitas pessoas. Então, quais são as soluções que a gente pode ter para que isso não aconteça? É fazer leis? Bom, se eu faço lei
e eu estou num processo medieval onde um imperador que comanda tudo, ele não vai deixar eu fazer uma lei que vai de encontro ao que ele tem do poder dele. Se eu divido isso em 3, eu vou ter confronto, mas eu tenho condições de implementar algo equilibrado. E aí, quando a gente associa isso ao cristianismo, Jesus foi diferente disso? Jesus não foi diferente disso, porque ele trouxe a verdade dele sem conexão material com uma instituição, um templo. Jesus, na verdade, não fundou a igreja. Há quem diz que não, mas o pouco do que eu estudo e no meu entendimento, Jesus não fundou a igreja. Jesus trouxe uma moral, Jesus trouxe uma filosofia, trouxe uma doutrina. A igreja vem a partir do que a gente define do que é a minha verdade, entende? Então, nesse processo, como alcançar a verdade, né? Aí a filosofia traz algumas reflexões. Lembrando que Jesus não estava aqui para dizer para nós, olha, tem que ser assim assado, a não ser na Bíblia. Só que a Bíblia ele trouxe, a Bíblia ele colocou, feita por homens, e aí a gente teve aquela era medieval. Então, deu certo, mas não deu. Não é o que eu quero ainda. Bom, David Hume é o defensor do empirismo, né? O empirismo é um método, né? Na ciência utiliza, na administração utiliza, enfim, por isso que eu gosto de dizer que Jesus está em todos os lugares e muitas das pessoas transformam isso em negócio falando que ele inventou, mas na verdade já existe, né? E aí a gente tem esse processo de entendimento, ele inicia com as impressões. Então tudo que envolve o empirismo, o ponto de partida dele é a minha impressão, é aquilo que eu sinto. Por isso que ele fala aqui o pensamento e as sensações são as únicas capazes de comprovar. Bom, a minha sensação de ódio ou a minha sensação de amor é a única coisa que comprova aquilo que eu sinto. E aí Joana de Ângeles, né? Eu também fiz uma palestra lá em 2021 de Joana de Ângeles, que fala sobre isso, na plenitude do ser, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do livro, mas que ela traz um pouco disso, né? Então são as únicas capazes de comprovar. Comprovar para quem? Para mim. Para eu tenho o entendimento, a impressão, o pensamento, logo tenho a sensação. E o Antônio fala muito disso aqui, né, num processo mediúnico. Com essas observações, né, então ele é baseado em 2 pilares: a observação do que eu sinto e a observação do hábito como condutor. Então o hábito, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, é o que vai me guiar. Obrigado. É o que vai me guiar para a definição do que eu vou ter como empirismo. E aí a gente vai olhar um pouquinho mais aqui. Esta contribuição traz do conhecimento ao estudo das crenças estabelecidas. Então a crença não só a minha crença espírita, a minha crença do que eu acredito. Enfim, trabalho com planilha de Excel, falei que aquela fórmula é a mais correta para gerar um dado. É a mais correta. Aí chega outra pessoa e fala, não, esse dado você pode trabalhar assim, assim, assim. E eu muito duro falo, não acredito nisso. Não me dou a oportunidade de aprender com uma outra situação, com uma outra pessoa, né? Então todo o processo filosófico, espiritual, religioso, é da mesma forma. Por quê? Condiz quem eu sou enquanto indivíduo, enquanto ser. Então tudo aquilo que eu falo e penso, ou a forma que eu me coloco num aspecto religioso e espiritual, é aquela que eu vou me colocar no dia a dia. E aí então a gente sempre tem algumas mensagens de Jesus que nos guia para o dia, para fora, para o dia a dia, para o cotidiano, que a gente vai praticar aquilo que Jesus nos ensina no cotidiano. Né? Então a filosofia ela nos ajuda a entender e organizar esse mundo, né? Organizar esse mundo que a gente vive num caos, né? Mas o caos ele não é ruim, o caos ele é bom,
Porque é do caos que a gente tem os desafios, que a gente tem as provas, para que a gente possa superar. Só que a gente só consegue superar algo a partir desse processo, esse método, né? Dentro desse método, a gente respeita quem a gente é no atual momento para a gente transitar. Só que a gente precisa ter humildade para definir as nossas sensações, melhorar os nossos hábitos, observando. Para todo conhecimento que provém da única experiência, limita-se ao que pode ser captado do mundo externo, que é aquele cara que me trouxe uma fórmula de Excel mais completa, eu ter a humildade de perceber naquele externo. Então aquela ideia não é minha, mas eu posso pegar aquela ideia e melhorar. Isso é filosofia também, né? Então tudo que está, como se diz o ditado, né? Nada do que a gente pensa a gente cria, a gente copia. Por quê? Porque a gente sempre vai ter a referência de algo. Nem que esteja lá em 100 antes de Cristo, não importa. Mas a gente não cria nada. Porque quem cria é Deus. E aí a gente olha o seguinte, pelos sentidos do mundo subjetivo, pela introspecção, pela concentração, a gente descarta o que é místico. Porque o místico, também isso num contexto religioso, mas o místico do que a gente vê, por exemplo, na política, mas não estou falando de política, estou falando de comportamento humano, em todos os aspectos profissionais, o místico, a mentira, a ilusão, aquilo que eu tento criar para manipular uma massa, ou para me manipular, ou para manipular a minha companheira ou o companheiro, o meu filho, né? Aquela história do bicho papão para a criança, e na verdade a gente que tem preguiça de educar a criança, de colocar limites, se colocar, se impor, né? Ou para o chefe, olha, estou doente, eu estava contando uma historinha para o seu Nery agora, né? Então assim, todo esse místico, ele nos entorpece, ele nos tira da linha da verdade, né? A Adriana fala muito sobre isso. Então a gente perde o ponto de referência. Então esse processo empírico, pode passar, esse processo empírico ele nos dá método para que a gente possa organizar os nossos pensamentos e o que acontece em nossa vida, mas a gente precisa de humildade. E aí a gente tem, na sequência disso, né, o materialismo. Então tudo vem da matéria, né? Então a doutrina espírita tem muitos estudos em cima disso. Na filosofia, e aqui não é uma discussão política dentro desse materialismo, porque a gente vai trazer um pouco de Marx e um pouco de Engels, mas não é no contexto político, tá? Mas o livro trouxe uma visão que, por exemplo, eu não tinha e eu achei bem interessante, que é o seguinte: o materialismo dialético ele é um entendimento de que há uma disputa das classes sociais históricas desde os primórdios da humanidade, a que ela está condicionada à produção material. Trabalho é resultado do trabalho da sociedade. Então aqui a gente volta lá na era medieval, a que troco isso acontecia, né? Então aqui é uma primeira referência. Ele então estuda as leis da evolução e a sua utilização pelos homens. O materialismo dialético é um conceito desenvolvido pelos sociólogos, né, Marx e Engels. A partir dele é possível desenvolver análise acerca das relações estabelecidas entre grupos e indivíduos e suas conexões com os processos de mudanças sociais. Bem, aqui a gente tem uma visão, né, que ela é muito levada para a política, né? Então por isso que aqui não é uma discussão filosófica. Mas nesse ponto, quando a gente faz uma análise nesse processo de desenvolvimento do ser, condicionado a uma questão filosófica, espiritual, espírita, né? A gente olha o seguinte: quando a gente associa isso, né, eu tenho um desenho aqui do espírito, perispírito e matéria, então eu vou elucidar um pouco aqui, mas para a gente tentar canalizar, né, para a gente tentar ficar na mesma página, aqui a gente faz o seguinte: a partir dele é possível desenvolver análise acerca das relações estabelecidas entre grupos. Essas relações estabelecidas entre grupos dentro desse contexto medieval, o poder, né,
e as pessoas que não tinham poder, não tinham liberdade de expressão. O quanto que esse processo, né, o quanto que isso, ele embasava uma coisa sobre a outra, né, o peso disso sobre a religião ou sobre a espiritualidade das pessoas, né. E aí ele tem dois fundamentos, né, que é o princípio da conexão universal dos objetivos e fenômenos. Os objetivos não existem isolados, mas interligados e determinados mutuamente. E aí então, quando a gente faz essa análise materialista com o universo, a gente observa o movimento da sociedade como dentro das leis universais, que a gente tem lá a lei da destruição, a lei da crença, eu não lembro agora, mas tem algumas leis, né, que teve algumas palestras aqui também, que quando a gente coloca elas numa ordem e elas fazem esse sincronismo, igual eu falei da teia de aranha, ela tem um processo de desenvolvimento material, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a Gênesis e a gente vê o processo de criação do planeta, ele tem um processo material. Tá? Então é isso que eu quero de certa forma é isso que o livro frisa, e eu quero trazer aqui nesse contexto material filosófico, materialista filosófico, esse ponto, né? Então eles estudam esse processo dentro da sociologia, olhando o seguinte: para o desenvolvimento da sociedade, a igualdade, né, o equilíbrio, todos terem acesso à saúde, etc, etc e tal, né? Se isso e aí eu vou ler um livro, um ponto de Emmanuel, que ele fala um pouco disso, né? Se isso acontece de forma organizada, com todos os elementos sociais, igual eles falam, a gente pode ter esse resultado de igualdade. É o mesmo contexto de todos viverem em amor que Jesus traz, o equilíbrio do universo. Então veja que tudo, de alguma forma, ele tem o mesmo sistema. Né? Muda o propósito, muda o objetivo, mas tudo tem um contexto de progresso. Então, na essência, vamos dizer assim, seria um progresso por igual, né? E aí é onde a gente é levado à regeneração planetária. A regeneração planetária é exatamente isso, ou seja, os espíritos, enfim, né, as mensagens que a humanidade tem é o seguinte: a gente só consegue evoluir se a gente consegue plasmar fluxos de energia, equilíbrio. A gente só consegue ter uma empresa sadia se ela está em equilíbrio. Uma igreja, um centro espírita, tudo acontece positivamente se existe equilíbrio, tá? E o segundo é o princípio do movimento permanente do desenvolvimento. Tudo está em movimento e a fonte de movimento são as contradições internas do objetivo ou fenômeno. A acumulação de mudanças quantitativas leva à transformação qualitativa. Quantitativa, eu junto dados. Qualitativa, eu transbordo. Eu qualifico, eu tenho uma interpretação disso. Se eu tenho uma interpretação, eu criei uma verdade. Se eu criei uma verdade condizente a todos, eu crio uma verdade numa linha mais próxima ao que seria divino, de Deus, da criação. Tá? Pode passar. Então, dentro disso, eu expliquei, né, tentei aqui explicar de uma melhor forma. A gente olha esse mesmo equilíbrio. Tudo vem do espírito? Tudo vem da matéria? Será que o espírito precisa da matéria e a matéria do espírito? Então, a própria filosofia da doutrina espírita explica muito isso. O objetivo aqui com essa palestra é a gente entender que como transcender essa filosofia para o nosso dia a dia. Tá? E aí, para fechar essa parte aqui, tem 3 pensadores, que é o Schopenhauer, é assim que fala? Schopenhauer, Marx e Nietzsche, o quê? É esse aí. Então, então a gente tem o seguinte: Schopenhauer ele é o princípio básico, a vontade de viver.
né? Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode dizer-se que não tem razão alguma do ser no mundo. Não conheço nada mais absurdo que a maior parte dos sistemas metafísicos que explicam o mal como uma coisa negativa. Só ele, pelo contrário, é positivo, visto que se faz sentir o bem, a felicidade, a satisfação. São negativos, porque não fazem senão suprir um desejo de terminar um desgosto. E aí, Joana de Ângeles entra aqui, falando do sofrer, do sofrimento. É a única forma da gente acessar o progresso. Quando a gente tem Marx, idealiza uma sociedade com uma distribuição de renda justa e equilibrada, argumentava que a chave do bem-estar e da autoconsciência, que tanto a filosofia espírita fala, é o trabalho na transformação objetiva da matéria em algo para o seu sustento. Aqui ele fala na linha política, mas quando a gente traz isso para a nossa doutrina, tem diferença? Não é o trabalho que edifica o homem? Bom, esse amigo aqui da Adriana, ele acredita que a vontade de poder é o imperativo da natureza e deve ser o sonho supremo da humanidade. Vontade de viver. Ainda relata que a vontade de potência pode expressar-se com mais força porque procura expandir-se, superar-se, juntar-se a outras e tornar maior. A juntar a toda a humanidade para um único Deus. Conclusão: essas referências filosóficas somos levados ao mecanismo do pensamento organizado, no qual nos leva ao progresso consciente, ou melhor, ao desenvolvimento do progresso consciente, no qual passamos a ter controle ou a possibilidade do controle com a autonomia do autoconhecimento, a partir da compreensão regular do inconsciente, fazendo um processo empírico, tendo como fonte a consciência espírita e as informações estruturadas do plano espiritual, e outras fontes na qual se eleva a doutrina espírita com as obras de Joana de Ângeles, que aprofunda a psique humana, na qual temos referências basilares em outras culturas e povos. É o crescimento, a cadenciação, como podemos ver no desenvolvimento dos horizontes humanos. Então aqui, só fazendo um alinhamento, né? Então a enciclopédia é a mesma, a gente compara ao Pentateuco de Kardec. A junção de vários instrutores da espiritualidade, dando instruções, trazendo conhecimento. Kardec junta tudo e traz a boa nova de Jesus, né? Na visão da doutrina espírita. Qual é a diferença do processo iluminista? A junção de todos os pensamentos humanos. A partir do momento que eu tenho os pensamentos humanos organizados e definidos, eu consigo ter a doutrina espírita. 1700 e pouco até 1800 alguma coisa foi o movimento iluminista. 1850, 52, 53, 54, o movimento kardecista. Movimento kardecista, mesa girantes, todos os fenômenos acontecem em várias partes do mundo. Processo material, processo materialista. Logo após Napoleão, né? Logo após Napoleão, inclusive. Esse livro traz Napoleão, né? E dentro de alguns estudos da filosofia espírita diz que Napoleão fracassou na sua missão carnal, né? Miseravelmente. E aí, quando avaliamos o pensamento de Montesquieu, temos as obras de Kardec, A Classe dos Mundos, que organiza lá os espíritos bons, os espíritos puros, os espíritos inferiores. Quando avaliamos Voltaire, temos obras espíritas, o Kardec, o Progresso dos Espíritos, a partir das 3 classes. Eu só inverti, porque aqui na verdade é a classificação dos mundos, né? E aí você tem uma transição dos espíritos dentro desse mundo, e aí são várias classes. No livro dos médiuns tem, de terça ou sexta-feira, a gente já estudou isso. Home compara os conceitos e as fases da mediunidade, o livro dos médiuns, né? Todo o processo empírico. Quando a gente pega o processo empírico e você vê uma palestra do Antônio aqui, é como se o Home estivesse falando. Dentro do materialismo, os 3 filósofos referenciados neste título essencial demonstram uma unicidade, né? Unir,
igualar, equilibrar, equacionar. Temos então o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens que demonstram essa essência universal dessas dialéticas, bem como: há muitas moradas na casa de meu Pai, servir a Deus a Manon, sede perfeitos, muitos os chamados e poucos escolhidos. Isso também está num processo material, porque é eu que tenho que ter ação, eu que tenho que ter a vontade de viver. E aqui é um fechamento, eu vou fazer a leitura. Ainda dá tempo? De Emmanuel, que é só para fechar esse ponto, né? E foi um tema que eu li esse livro, enfim, fui e voltei 1000 vezes, falei, será que encaixa ou não encaixa? E encaixou. Então, aqui foi uma mensagem que Emmanuel deu em 1º de julho de 1935, e isso foi publicado depois no jornal o Globo. O restante de países bom. Bom, então aqui basicamente é uma mensagem que o Emmanuel trouxe em relação ao comunismo, né? E aí ele diz o seguinte: quem poderia garantir a exequibilidade do regime comunista no Brasil? Uma pergunta. Não me expandirei em muitas considerações, porquanto o meu ponto de vista já foi externado quando fui inquirido a respeito da implantação de um regime extremista num país. A Rússia atual representa a experiência realizada à custa de muito sangue, os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais. Não há de futuramente vigorar no planeta. Então não vai vigorar futuramente num planeta. Porém, mesmo lá, o que se observa, porquanto ao lado dos excessos demagógicos, é a inversão de papéis dentro das classes sociais. Os oprimidos de ontem são os senhores de hoje. A fraternidade ainda significa um mito, porquanto o terreno social está cheio das mesmas diferenças de sempre. Faz-se antes de tudo preciso considerar a diversidade de ambientes. As massas populares brasileiras não fazem, por demais, questão de regalias políticas como um derivado das circunstâncias do meio. Fazem questão do trabalho, do salário, do conforto que lhes é devido. Comunismo significa equilíbrio dos sacrifícios do povo, holocausto do homem à coletividade. Interesse geral, eliminação da personalidade. Os brasileiros estão preparados para isso? Ele pergunta. A afirmativa poderia, ao que parece, ser contestada. Aconselhamos, portanto, a aproximação do governo das classes, reclamando-se a atenção dos dirigentes dos países para as necessidades prementes das massas proletárias. Faz-se mister renovar os códigos de legislação agrária, intensificando a assistência sob todas as modalidades, e quantos crescem ao seu auxílio. As massas trabalhadoras do Brasil reclamam leis que asseguram o conforto que lhes tem sido negado pelos elementos da política administrativa, que o supérfluo da suntuosidade do Estado seja empregado com o necessário. Identifique-se a higiene, a escola, a educação necessita ser difundida sob todos os seus aspectos. Socialismo no Brasil atual significaria anarquia, porquanto falta as consciências dos homens providas formando um cadinho das experiências penosas, semelhantes ao estado de coisas, com a propaganda de teorias importadas como de meios essencialmente diversos da nação brasileira. Só poderia anarquizar o país fazendo escravo de potências imperialistas. Cuidem, portanto, os governantes de melhorar a situação do proletariado com medidas de assistência mais devidas. Trabalhai, portanto, todos vós que anelais um novo estado de revolução do mundo. Progresso se fará, não há dúvidas. E o Brasil, pelo caráter pacifista de todos os seus filhos, será chamado a colaborar ativamente no edifício do socialismo cristão, que representa a renovação de todos os sistemas econômicos sociais, à base da compreensão do Evangelho de Jesus. Até lá, quantas lutas assistiremos, quantas conflagrações serão necessárias, só Deus o sabe. Laboremos, contudo, com desprendimento e desinteresse, e não vacilemos na fé que devemos possuir em nossos elevados destinos.
que ele quer dizer aqui? Seja responsável, faça a sua parte, trabalhe, colabore, né? O que ele quer dizer? Dentro da hipocrisia, né? Nós queremos algo pelo coletivo num contexto hipócrita. O que levou então à guerra dos mundos, né? Quando a gente tem, por exemplo, hoje a gente vê a guerra de Israel, ninguém fala mais sobre a guerra religiosa, né? Ninguém fala mais, porque hoje é muito claro que as guerras são pelos poderes, né? Eu tenho um eixo de mar que eu possa escoar toda a minha produção, diminuir meu custo operacional, parará, né? Então, quando a gente fala de imperialismo, a gente não fala de política, a gente não fala de teoria ou de filosofia do sistema humano, a gente fala de consciência. Consciência muitas vezes que querem definir esse poder. E essa consciência, ela não evoluiu ainda na grande massa. Então, por isso que é a regeneração planetária. Essa consciência só vai evoluir na grande massa quando cada um doar um pouco do que é seu. Mas não é doar por caridade, mas é doar porque volta de onde você tirou. Você só planta o feijão que você come, você só continua comendo o feijão que você come se você plantar de novo. Então há valores na sociedade que a gente tem que devolver. Há todas essas essências naturais do amor, da virtuosidade, a gente tem que devolver. A gente não pode só pegar pra gente. Então caridade não é esmola, e nem esmola é caridade. Então a gente tem que colaborar efetivamente com as pessoas. Então tudo começa dentro da nossa casa, e quando a nossa casa está em equilíbrio, a gente começa a expandir isso para o mundo. A gente passa a falar coisas edificantes para o mundo. E falar coisas edificantes não é só falar de Deus. É servir como Jesus, que seguiu as leis de Deus. Né? Então, essa hipocrisia, quando a gente fala de hipocrisia, ela acontece em todos os sistemas humanos. A diferença é que a política a gente cria como torcida. E política não é torcida. Religião não é torcida. Nós nos conectamos com aquela doutrina, aquela filosofia e vamos nos seguindo. Assim como existem espíritas que passam a ser católicos, tem católicos que vêm ser espírita, e aí qual é o problema da gente transitar entre uma coisa e outra, mas desde que quando a gente faça com ética, com verdade, é aí que a gente vai para frente. Se a gente não for assim, esquece transição planetária. Aí dentro da doutrina espírita diz o seguinte: os espíritos elevados serão transmutados para outro lugar, e aqueles que permanecem no ego e no egoísmo serão transportados para outro lugar, mas conforme vocês estão, conforme cada um de nós está mentalmente. Então, se eu estou no umbral, eu vou sair só do umbral para outro planeta, mas é a mesma coisa. Se eu estou numa situação mais evoluída, eu vou transitar para um fluxo de energia mais evoluído. Porém, voltamos à ciência onde tudo é energia. Pensamento é energia. Evolução é viver, mas viver com virtudes. É isso. Muito obrigado. Uma boa noite.